pessoal? Voltamos aí mais uma semana. Super Olímpicos tá no ar. Né, Valejo? Estamos aqui com o Super Olímpicos novamente, segunda semaninha. E hoje a gente tá recebendo dois convidados muito legais. Só fera. Só fera. Vou deixar eles se apresentarem. Ni, se apresenta. Quem é você? Oi, gente. Primeiro, obrigada por vocês terem me recebido e terem me convidado. Eu sou a Nichelle Brandão Lise, sou nadadora desde os 6, 7 anos que eu nado. Hoje eu tenho 20 e já participei de algumas seleções nacionais e internacionais, campeonato sul-americano e mundial universitário. E hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês. E do lado da Ni, a gente tá com o Phil, que é o especialista no boxe, e vai falar pra gente um pouco também sobre o boxe e as diferenças do boxe, tá, gente? Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho de boxe aí com vocês. Bom, eu já tô no boxe já há mais ou menos 20 anos que eu venho treinando, né? Tô mais firme aí de uns 5 anos pra cá, né? Trabalhando com o alto rendimento, né? Hoje eu sou um treinador, né? Sou um árbitro formado pela Federação de Boxe do Estado de São Paulo, né? Tive o prazer de participar, né, mais próximo do pessoal que rege realmente o boxe olímpico aqui em São Paulo, né, em todo o país. E tô aí pra conversar um pouquinho de boxe com vocês. Vamos lá, vai dar Muito bom. massa. Hoje a gente tá legal e tá bem protegido, né? Pois é. Tanto nas águas quanto nas terras. Ouviu, é né, assim. Gustavo? Deixa você folgar comigo aqui que você vai É. ver, tá, Fiozão? Além disso, é meu parceiro. Além de convidado, é meu parceiro. Bom, gente, queria começar fazendo uma pergunta pra vocês relacionado ao esporte olímpico de um modo geral, né? Como vocês veem o esporte olímpico no Brasil do último ciclo olímpico de 2021, que era pra ser 2020 por causa da pandemia, pra cá? Diferença, né? De um modo geral, assim, queria que fosse bem abrangente. É difícil ser muito abrangente, porque eu tô muito imersa no mundo da natação mesmo. Não vou saber de outros esportes, de outros atletas, mas do que eu posso falar da natação é que foi um ciclo muito curto, que parece que não, mas um ano faz muita diferença. Sim. Se fosse de 2020 para 2024, tenho certeza que o cenário ia estar totalmente diferente. De 2021 para 2024, teve gente que às vezes queria parar, mas que, só mais 3 anos eu vou. Ou teve gente mais nova que agora já tá numa idade um pouco mais velho e que já tá um pouco mais envolvido, que tem muita chance de ir para mais uma. Uhum. Então, eu acho que a gente tá bem, assim. Da minha categoria, pelo menos, da galera que cresceu um pouco junto comigo, eu vi evolução, eu vejo vontade no nadador brasileiro hoje de querer estar representando bem o Brasil. Com relação à última Olimpíada, que estava num cenário, né, um pouco triste. Mas com relação ao esporte em geral, eu realmente vou ficar devendo, porque não arrisco dizer. Assim. Não, mas tô nem é falando sobre uma coisa específica, é mais sobre o Brasil como um todo, desenvolvimento. Eu vi que teve algumas leis aí relacionadas ao fomento do esporte, mais bolsas. Uhum. Você enxerga que isso está se desenvolvendo, o esporte olímpico está se desenvolvendo? Houve uma progressão, uma regressão ou ficou estagnado? Putz, eu esperava que progredisse um pouco mais. Certo. Essa que é a real. Eu esperava que... Beleza, teve algumas leis que realmente ajudaram um pouco mais a gente, mas ainda falta pouco. muito. Falta muita visibilidade, falta muita oportunidade, falta, muita estrutura, falta muita coisa ainda. Mas eu acho que perto do que a gente viu de 2016 para 2020... e de 2021 para 2024, eu acho que deu uma melhorada. Mas ainda estamos longe. Falta alguma coisa. E você, Fiozão? Cara, falando do boxe, nós viemos das últimas Olimpíadas, né, como a modalidade que trouxe mais medalhas, né? Trouxemos 3 medalhas. Então, o boxe ele passou por um período difícil, né? A gente teve a primeira medalha olímpica com Sevilho de Oliveira, né? Salvo engano, em 68. Foram 44 anos aí, né? Sem medalha em Londres, em 2012, né? Começamos aí a
a trabalhar mais firme, né? Uma gestão muito boa, gestão do Mauro Silva, né, na CB Box. Trouxe uma mudança, né? E desde então o boxe vem se destacando. Salvo engano, estamos com 7 medalhas, atrás somente do judô, que tem 9, né? Então eu vejo uma crescência muito boa. O Bolsa Atleta ele ajuda bastante. Tem outros tipos de bolsas que acabam ajudando bastante a dar um suporte, né? E eu acredito que a tendência está melhorando cada vez mais, né? O pessoal está vendo, o governo está vendo, né? Eu participo de um projeto, né? Junto com a federação, junto com a Secretaria de Esportes, junto com o governo do estado de São Paulo. A federação está com vários projetos e é daí que realmente vem os atletas, né? Então eu acredito que para essa próxima Olimpíada a gente vai vir com tudo. Estou vendo assim um nível técnico incrível que eu nunca havia visto, né? Então eu acredito que a crescência do boxe está cada vez maior. Muito legal. E é bom, né? Assim, mesmo tendo essa diferença dos ciclos, né? Que tá um ciclo menor, né? 3 anos. Só 3 anos, né? E ter, de certa forma, estar numa crescente é uma coisa positiva, até pensando numa próxima aí, 2028 também, né? Sendo algo que vai progredindo, né? E só aumentando. O que eu queria perguntar para vocês, a gente acaba sempre perguntando isso também no começo, é para vocês darem uma explicação, assim, básica também, da modalidade de vocês, para uma pessoa que nunca ouviu falar de boxe, ou para uma pessoa que nunca ouviu falar de natação. O que é difícil. Que é difícil. Mas assim, em palavras, né, simples e diretas, o que é o esporte de vocês, né? E, de repente, até o que eles representam para vocês, seria legal também ouvir. Bom, vamos lá. Natação... O que é a natação? Natação não é só Pula aquela na da piscina. escolinha. É muito Pula na engraçado, piscina e porque mergulha. geralmente quando a gente fala, eu sou nadadora, a galera já imagina a gente com um toquinho de pano, maiô de pano, aquele óculos bem grande de criança e pulando na água. De peixinho, um caranguejo em pois é. volta, isso é incrível. E a natação, quando a gente tá falando de um esporte um pouco mais de alto rendimento e tal, é um esporte, individual, mas que, querendo ou não, depende de um trabalho em equipe, tanto com você e seu técnico, seu preparador físico, seu nutricionista, tudo que tem por trás do atleta que tá lá nadando. Mas ela é um esporte que você pode nadar tanto uma piscina de 25 metros ou de 50 metros. Na Olimpíada é só 50 metros. E existe mundial de 25 e de 50, que a gente chama de piscina curta, piscina longa. Tem os 4 estilos, borboleta, costas, peito e crawl. E essa também é a ordem do medley. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode falar. Como que é o crawl? Que eu sempre escuto, mas eu nunca sei direito. O crawl não é lindo, né? Aquele que todo mundo sabe. Vamos lá, o peito, beleza. A gente, né, vai de frente aqui, os 2 braços. Não, esse é o borboleta. Ih, errei. Tá vendo? Você já Esse é o perdeu na borboleta. Já prova. perdi. Esse é o borboleta. Acabou. Calma, o borboleta é... Borboleta é o que você vai com os 2 braços. 2 braços. Você parece mesmo o nada, acho que chama borboleta. Eu acho, não é uma certeza que Porque chama é o borboleta, movimento... porque é o movimento que seria como se fosse uma asa. Seu braço é quase como se fosse uma Entendi. asa. Tá, o Aí peito... costas, tá Ok, nadando costas. você tá. Acho que é o mais, né, Claro. fácil de entender. Peito é o mais esquisito, nada sapinho. É o que é... É o mais esquisitinho. sobe assim. É um negocinho assim, meio né? esquisito. Meio Você assim. sai pra respirar e volta. É o mais esquisito, é o mais estranho. É o que eu nado. E o crawl é o básico, é o básico que todo mundo aprende, assim, sobrevivência. geralmente. Ah, tá. Só tem esse nome difícil mesmo. É nado livre, né? Nos Estados Unidos eles falam freestyle, é que a Aham. gente fala nado crawl, mas enfim, é o nado livre. Eu acho que é o primeiro nado que o pessoal... Todo mundo aprende esse. É o básico, É o né? básico, é o meu pior. O mais, É o entre mais aspas, fácil pra maioria, eu acho, mas é o meu pior. E aí tem esses 4 estilos, tem prova de estilos separados, tem prova só de borboleta, só de costas, só de peito, só de crawl, e tem o medley, que a gente nada os 4 estilos em uma prova só. Legal. Aí tem prova de 50, 100, 200, aí de medley tem 400, e de crawl também tem 400, de crawl também tem 800 e 1.500. Isso tudo na piscina. Aí as provas que passam de 1.500, aí vai pro mar, de crawl, no caso.
que é maratona. Aí é outro esporte também. outra, Parece que é a mesma coisa, não, mas é outro águas esporte. Eu abertas nem me arrisco. E é isso, prova de 50 só é olímpica, o 50 livre, 50 borbo, costas e peito não são olímpicos, aí a partir de 100, que é olímpico. E eu acho que é isso. Boa. Eu acho que é Acho isso. que deu pra ter uma ideia. Ainda Deu. mais a nossa demonstração aqui também foi maravilhosa. Foi, maravilhoso, maravilhoso. E agora, o que é o boxe, hein? Boxe não Como é... definir? Não é briga de rua, não. É Não, importante a gente diferenciar muito bem as negócio coisas. é Então, sério. essa é uma grande questão, né? Porque existe um certo preconceito, né? Da mesma forma que você falou que A touca de pano. a touca de pano, você imagina, não, pra eu fazer boxe vai chegar alguém e vai quebrar o meu nariz na primeira aula, né? Aquela famosa lenda urbana, né? Não, já vou lá. Gente, faço boxe há muito tempo e você pode ter certeza que o futebol tem mais lesão. Você pode ter certeza absoluta. Eu fiquei com o olho... É jeito. Na realidade, forma certa exatamente, você aprende fazer o a movimento. receber o golpe, você aprende a desferir o golpe, você aprende a se bloquear, você aprende a esquivar. E não é na primeira aula que você vai também Não, sair de na forma mão com alguém, alguma. não existe De isso. forma alguma. A gente tem lá, né, as fases, você passa pela escolinha de boxe, depois você vai bater saco, você aprende a fazer a movimentação, tem a técnica, tem a tática, tem a estratégia, né? O boxe, muitas pessoas falam que é um xadrez, né? Então, tem várias formas de você estar fazendo. Tem o boxe, que é o que eu pratico, né? Que é o boxe olímpico, né? O boxe amador, né? Tem muita diferença, assim, na prática? Se chama... Hoje, né? A gente chama de open box, né? Porque todo mundo chama de amador ainda, mas ainda... Existe um preconceito, um nome pejorativo, amador, né? Mas existe algumas diferenças, sim, entre o boxe profissional e o boxe amador, né? Tem, por exemplo, quando você abre uma contagem no boxe olímpico, é uma contagem protetiva, né? Você chama lá, 1, 2... Que é geralmente quando o cara toma um nocaute ou um knockdown ali, que ele cai. Isso, quando ele recebe, você vê ali, Uhum. ele não precisa cair. Não precisa cair. Pra gente chamar, né, a contagem protetiva. De repente, da chicoteada que ele dá, a gente já abre contagem porque é protetivo. Sim, sim. Né? No boxe profissional, quando você abre contagem, você perde pontuação, né? Então, tem algumas questões, as questões principais, número de rounds, né? Que é muito maior no boxe profissional, no boxe olímpico, onde eu pratico, onde eu me especializei. São 3 rounds de 3 minutos, né, por 1 minuto de descanso. E é importante dizer isso porque, pra quem não sabe, 3 minutos é pouco. Numa luta, Meu 30 amigo. segundos, meu amigo, já é 30 horas, cara. Não é? Cansativo demais. complicado. Ele é dividido por categorias, né? É dividido por classes. O boxe todo mundo pode praticar, né? Eu dou aula particular de boxe também. Eu já tive aluna de 70 anos. Caramba. Eu tenho crianças de 8 anos, né? E eu trabalho com o que a gente chama de boxe comercial, né? Que é o pessoal que né, nossos amigos advogados, Sim. médicos, né? Que eles fazem o boxe, né? Tanto uma melhora mental, psicológica, né? Como estávamos falando antes do Whindersson, né? Que venceu aí, né? Esse é ponto, né? Uma depressão por causa do boxe, né? Então, vai muito além da violência que o pessoal acha que é só violência. Não, a gente trabalha muito além disso. Todo mundo pode fazer boxe. Eu trabalho também com alto rendimento, como eu falei para vocês. Nós temos, junto com a federação, né, e o governo do estado de São Paulo, um projeto, né, para crianças de 10 a 17 anos, voltado para o alto rendimento. Aí realmente é alto rendimento mesmo, são 3 vezes por semana, 2 horas por dia, é um treinamento mais intenso, mas a mudança que faz na vida dessas crianças é incrível. Não, né? com É certeza. um negócio assim, teve uma mãe, né, que foi até falar com a gente, falou, meu Deus, o que você tá fazendo com a minha filha, né? Porque ela obedece, né? Ela tá fazendo as coisas, Isso é um ela outro- tá estudando. Isso é um outro ponto, né? Para as pessoas da arte marcial de modo geral, e vamos falar Sim. do boxe agora,
Mas é importante porque quando a pessoa fala sobre luta, ela acha que não, meu filho é muito violento, tal, não sei o quê. Aí é o oposto. Porque muda completamente. Ensina disciplina. Isso é importante você dizer. Hierarquia, respeitar o próximo. É o efeito contrário, né? Totalmente ao contrário. Exato. É automático, né? Esses dias nós realizamos um treino, fizemos um vídeo, né, para incentivar outras crianças a procurar também, porque ainda existe esse preconceito da mãe, do pai, eu não quero que o meu filho entre porque ele vai ficar violento. E quando eu fiz esse vídeo, pareceu que eles combinaram entre eles, né? E eu deixei todo separado, porque é ruim ficar falando assim, tem algumas crianças que ficam com vergonha, né? Sim. Então, não, você vai falar sozinho, eu vou perguntar e você vai responder, né, pra câmera. E 80% deles falaram, eu era uma criança violenta, né? Eu era uma criança com muita raiva. E o boxe trouxe essa paz pra mim, né? Porque o boxe, ele descarrega muita energia, né? O negócio tá lá muito, né? E você... eu acredito que o boxe é muito mais psicológico. Mental, exatamente. Então essa transformação, assim, foi... cada vez mais eu me apaixono pela modalidade, né? Comecei a paixão através do meu pai, que inclusive foi... ele foi aluno do Servir de Oliveira, o primeiro campeão olímpico. Que legal, né, em Santo André. Massa. Então tem toda uma história, né, que incentiva, assistíamos lutas do Mike Tyson. Então tudo que eu aprendi a amar, eu tô tentando passar para essas crianças, não só para as crianças, mas para os meus alunos também. Né? Tem a Nívia, a mãe do Diogo. Mãe do Diogo, meu irmão. A Nívia deve estar com seus 52, salvo engano. E eu gosto de passar para ela não só o boxe, mas também as regras do boxe, como árbitro, juiz, né? E teve um dia que a Nívia falou, Fio, tô assistindo uma luta aqui, sabe? Cara, isso é impagável. Isso é massa, isso é impagável, sabe? Então, trazer mais pessoas, trazer não só essa questão de condicionamento físico, né? É o que eu sempre falo, o aluno chega, né? O aluno comercial, ele chega pensando na balança, a balança depois se torna secundária, quando vê todos os benefícios que o boxe traz, né? Velocidade de raciocínio, equilíbrio, né? Essa questão do estresse, né? Então, pra mim, é minha vida, né? Não posso nem falar que eu trabalho, eu fico até com vergonha de receber, né? Porque pra mim, eu acordo todo dia pensando no que eu posso melhorar. Que legal, cara. E esse projeto que vocês têm é para revelar atletas mesmo pro alto rendimento. Para trazer essas crianças, são crianças carentes? Como é que funciona isso? Isso, são crianças de periferia. Nós temos esse projeto, né, que chama Boxe Jovem Mais. Né? Como eu disse, a federação ela tem outros projetos. Né? Isso é uma coisa que a federação foca muito. E para revelar crianças e para transformar a vida dessas crianças, né? É o que a gente sempre fala. Chegou a criança lá, não é que a gente vai falar assim, não, você não leva jeito. Tem gente que não vai. Você olha assim, não vai ser campeão. Mas não é isso que a gente quer. Mas muda a vida, que vale muito mais, né? A pessoa, não, tem alunos que a gente fala, você não quer fazer sparring, você não quer, tudo bem. Você vai, então talvez você pode ser... Eu vivo de boxe hoje ensinando. Talvez ele possa ser um treinador também. Exato. Talvez ele possa ser um juiz, um árbitro. Criar uma carreira, né? Criar uma carreira ali. Então, simplesmente tá ligado, né? Com a modalidade de o alguma boxe forma, não né? é só lutar boxe, né? Então, tem diversas outras coisas que você pode vencer dentro da modalidade, não sendo só um atleta. Sim. Né? Então, a gente visa isso, né? Transformar a vida dessas crianças, independente se eles vão ser atletas ou não. A gente já vê isso. Mesmo eles... esse projeto que eu tô, ele é recente, né? Tem 5 meses. Mas tem crianças já com 2 meses ali, já tinha condições de participar, já participou de eventos. Né? A gente teve um atleta, o Hugo, participou do evento no Corinthians. Né? Ele perdeu, mas o dirigente do Corinthians, ele olhou e falou, esse moleque... Né? Dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. Ele foi lá, pegou uma camiseta oficial do Corinthians, sabia que ele era corintiano, deu pra ele. A vida desse moleque mudou. Que legal. Então, assim, não é só ganhando que a gente vence. Sim, né? sim. Então é uma coisa muito bonita de se ver. Que massa. E... vai lá. Eu focar agora um pouquinho mais na questão das Olimpíadas mesmo, que estamos vendo agora do cenário, né? Tanto da natação quanto do boxe. Como que tá hoje, assim, o Brasil, né, de uma forma geral, aí na modalidade de vocês?
Olha, o Brasil, na natação, pelo menos em campeonatos mundiais, tem desempenhado eu acho que bem o papel. É claro que a gente... Acho que como atleta, e a gente às vezes fica imaginando, se eu estivesse lá, o que eu estaria fazendo? Mas Essa quando a gente comparação. tá lá, é tudo muito diferente. Uma coisa é a gente conseguir fazer nosso melhor tempo aqui no nosso país, na piscina que a gente conhece, numa estrutura que a gente conhece, num clima agradável, com uma comida agradável e tudo mais. E outra coisa é você viajar para o outro lado do mundo e se deparar com uma piscina diferente, com uma cultura diferente, e todo fuso horário e tudo mais, e mesmo assim tentar desempenhar o melhor que você consegue ali naquela competição. Então, eu não pensava desse jeito, mas depois que a gente vai crescendo e vendo que, putz, às vezes parece que os nadadores nadam melhor no Brasil do que fora, a gente começa a entender o porquê. Até na própria Olimpíada tem seletiva americana, a seletiva de natação americana, muitas vezes é mais forte que a Olimpíada. porque a questão da Olimpíada para natação é que você precisa fazer um índice que é estabelecido pelo Comitê Olímpico, no caso é da FINA, né, da Federação Internacional de Natação, que estabelece um tempo para cada prova. E aí, se você faz esse tempo, você tem direito de participar da Olimpíada. Só que só pode 2 representantes por país por prova. Então, aqui no Brasil, a gente luta muito pelo índice, para tentar fazer o tempo para conseguir chegar na Olimpíada. Nos Estados Unidos, eles lutam pela vaga, porque todo mundo tem o índice. Nossa, entendeu? então tem a seletiva deles Todo que deve ser mundo tem o pegada. índice. É coisa absurda. Tem prova nos Estados Unidos que talvez até o 4º, 5º colocado, né, conseguiria pegar pódio na Olimpíada. É um bagulho assim, é pesado, outra né? realidade. E aí, mas às vezes até mesmo eles conseguem nadar na seletiva americana muito melhor do que nada na Olimpíada. Ou em Mundial, ou em algum outro campeonato. Porque depende de muita coisa. Eu não sei nos outros esportes, mas a natação, ela é um esporte que depende de muita coisa que tá fora da água também. É claro que a piscina, a água é muito importante, mas tudo que tem fora da água Por ali... exemplo, o quê? Foi o que eu falei, a noite de sono, como é que esse atleta se alimentou, será que ele tem essa experiência? Eu acho que isso pega muito no Brasil, e falo por experiência, porque a gente chega para algum campeonato, parece que sem estar preparado para aquele campeonato, assim. Porque, apesar de... no Brasil a gente é ótimo. No Brasil, como atleta de categoria, eu era a melhor atleta em várias provas. Só que aí chegava para competir algum campeonato fora e parecia que era sempre uma surpresa nova. Parecia que era alguma coisa que eu não sabia o que estava acontecendo ali. Porque falta experiência. E falta... Estrutura também? Eu acho que essa Entra, experiência vem da falta de investimento mesmo, sabe? Por que não sei, por que o Brasil não faz algumas ações para levar alguns atletas que estão sacando para fora do Brasil passar uma semana treinando? Porque o Brasil é um país continental, igual os Estados Unidos. Então, assim, tem material humano, né? Sim, A gente tem... exatamente. E eu acho que aí começa a faltar, não tem investimento. A criança ou o jovem nadador não consegue ir... desfrutar do que tem fora do Brasil para quando ele for um nadador ali dos 20, 30 e poucos anos que tiver no auge dele, chegar nessas competições, já chegar com uma experiência, já chegar um passo à frente do que ele chegaria se ele não tivesse essa experiência. E eu acho que isso vai faltando, e isso acaba refletindo. E hoje que eu tô um pouco mais por dentro do que tá acontecendo, porque eu tô chegando nessa idade de que a gente nada bem no Brasil, chega fora do Brasil e fala, putz, o que tá acontecendo aqui? Eu nado mesmo? Tem que ter milhões de adaptações, né? Aí eu começo a sentir um pouco mais disso. Então, mas, assim, voltando pra história do Brasil e Mundial, a gente veio de uma geração que era muito forte, com o Etienne, com o Nicolas Santos, que a gente comentou que já veio aqui, com o Cielo, com, muita gente muito forte. E a gente tá
como se estivesse renovando tudo isso. Uma entre safra que eles falam. Como se fosse isso. E a gente tem atletas hoje em dia novos e muito bons, sim. A Stephanie Baldutini foi pra Olimpíada super nova, com 16 anos ela tava em Tóquio. 16, 17 anos, sei lá. A Beatriz Gisotti tá conseguindo pegar final em mundial absoluto, em prova longa, prova que o Brasil nem sempre foi bom de ter representantes a nível mundial. Teve a medalha do Scheffer nessa Olimpíada também, Sim. teve a medalha do Fratos. Então, eu enxergo que tá melhorando, mas eu enxergo que tem muito mais pra melhorar do que o que tá melhorando, entendeu? Um ponto que você falou. O Fratos é um caso à parte, porque ele mora nos Estados Unidos há muito tempo. Exatamente. Ele acaba treinando. Então ele tem acaba essa treinando. estrutura, né? Acesso a isso. Eu acho, e inclusive, acho que foi um acerto na carreira dele, que ele decidiu desde muito cedo, aqui não tem o que eu preciso, vou pra algum lugar Onde que eu tenha. preciso. E foi, e teve, e ele viu, ele mostrou, né, pra todo mundo deu que resultado. ter isso é importante, porque ele foi lá e deu o resultado que ele deu. E aqui no Brasil a gente tá... não dá pra falar que não tá melhorando, sabe? Eu vejo melhora. A cada campeonato absoluto que eu vou, que eu participo, eu vejo que tem mais gente chegando, que tem pessoas novas também chegando. Isso é muito legal. Quando os novinhos começam a pegar a mesma final que os outros. E eu lembro da minha primeira final de campeonato absoluto, eu tinha 16, 15 anos. 15 anos eu tinha. E eu tava nadando do lado de atletas que, tipo, hoje eu treino junto com elas, então eu ficava... A Gigi, que a gente tava comentando, eu sempre fui muito fã da Gigi. Né? E aí, quando eu vi o Pinheiros, comecei a treinar com ela. Tá aí, uma coisa muito pequena, mas que fez total diferença na minha vida. Sim. Só de entender que... Caraca, é uma atleta que eu vejo e acompanho há muito tempo, que considero muito boa, mas, hoje eu treino, tipo, não sou da mesma equipe que ela, a gente não treina exatamente junta, mas a gente tá no mesmo clube. Sim. E a gente torce uma pela outra. E tem ela, esse convívio, sabe? né? Isso é humano, sabe? Sim, Você tira a pessoa daquele pedestal e fala, não, é humano. Olha, não é um deus que eu achava que era. ídolo não que tá lá, muito intocável, né? distante. E eu acho que isso faz diferença quando a gente viaja pra fora e vê outras atletas olímpicas e a gente sempre coloca elas num espaço como se fosse muito distante da gente. E acho que a gente tá chegando E não lá. e elas também passaram por tudo que vocês estão passando, né? Pra chegar ali. É um exatamente. processo e é o que você tava falando dessa troca, né? De fases aí, de gerações, de repente. Aí, eu sempre fui aquela menina viciada, assim, em natação, desde pequena eu via campeonato, assistia com meu pai, Pan-Americano, um monte de coisa. E aí, agora que vai chegando a idade de... Eu nunca fui para um mundial absoluto. A minha primeira competição absoluta foi esse mundial universitário que a gente comentou, que foi na China. E lá tinha alguns atletas olímpicos e eu já achei a vivência surreal O que é o absoluto? Desculpa. O absoluto... Bom, vamos lá. A natação tem... Não vou saber quantas categorias ela tem, mas ela vai de pré-mirim até júnior 2, que é 5, 6 anos até 19. Aí depois é profissional. Aí a partir de 20 anos, ou a partir do ano que você vai fazer 20 anos, você se torna absoluto. É a mesma coisa na pesagem no arte marcial. Que aí você começa a competir com todas as idades. Então hoje eu com 20 anos posso competir com alguém de 30, 34, 40, tanto faz. E tem campeonato... A categoria adulta. É um adulto. O absoluto é o adulto. Boa. É isso. Boa. E tem campeonato... Mas mesmo você sendo de categoria, você pode competir em campeonatos adultos. Então, eu comecei a competir campeonatos absolutos quando eu tinha... Que eu era infantil 2, eu tinha 14 anos. 13 para 14 anos. Se você tem um índice, um tempo mínimo lá para participar desse campeonato, mesmo pequena, mesmo de categoria, você pode. Então, e se o clube, né, te der essa oportunidade. Sim. Eu sempre fui correndo de clubes em clube pra... qual clube que vai me levar para um campeonato absoluto esse ano? Era quase que um pré-requisito para eu entrar no clube. Beleza, eu vou pro seu clube, mas você vai me levar pro Maria Lenk, ou pro Troféu Brasil, ou pro Fink? Então eu vou. E aí era mais ou menos assim. Mas eu vejo melhor, eu vejo evolução. Acho que a gente pode esperar... Eu não sei se a gente estava exatamente esperando a medalha do Scheffer, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso. Eu acho que não. Eu acho que não, Era mais o Fratos, eu acho. Também. O Fratos eu acho que já era um pouco... Já pressão tava falava mais um nele, pouco né? mais. Um cara um pouco mais velho também. A gente já escuta falar dele há muito tempo. O Scheffer surgiu aí, acho que uns 2, 3 anos antes da Olimpíada.
E eu não sei se a gente tava esperando, então eu acho que a gente pode não estar esperando a medalha de Também alguém que pode vir, entendeu? Mas Porque acho que depende- é muito do momento. E acho que assim. depende muito do que a pessoa faz por fora, pelo que você tá falando, né? Pô, ir pra fora, ter uma condição de morar num outro Sim, país que não, vai te dar uma condição Sim, de... totalmente. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente Porque- vê... É a preparação. É a de preparação. cada um, né? Não tem Claro que o básico sempre vai funcionar. Você tem uma piscina, você tem um técnico, uma técnica, Claro. se acreditar nesse trabalho, você pode fazer... Você pode ser campeão olímpico Sim, sem sim. nunca ter saído do seu país. Sim. Claro. Não é um Não é uma pré-requisito. regra, Não é uma mas a regra, gente Mas vai facilita o falando que- processo. Facilita, querendo Com certeza, ou não, é que diminui ajuda, a chance de erro, na verdade, né? Aham. Eu acho que é isso. Então, eu acho que tá evoluindo e acho que a gente pode não Esperar tá coisas esperando boas. alguma coisa que vai acontecer, como a gente talvez não tivesse esperando. Não a medalha do cravar, Sheffer. mas dá pra esperar coisa Exato. boa vir aí, né? É, eu acho que Na natação sim, sempre eu acho que tem, sim. né? Umas pingadas Sim, em pódio, sim, sempre tem, sempre- né? sempre rola. Cara, meio tradição, assim, de repente, É. nas Olimpíadas, né? É verdade. E no caso do boxe, como estamos aí de uma forma geral, o que podemos esperar, assim, e até, né, vendo as últimas competições, assim, o que podemos... Porque 21 como foi um... estamos indo? 21 foi um ano mágico pro boxe, né? Foi um ano Sim. mágico, É. mas a gente espera algo melhor, né? Pra essa É daqui próxima- pra frente daqui- só agora, né? Isso, exatamente. A gente chegou para fazer a diferença, né? Como eu falei, teve algumas alterações, né? Essa seletiva principal provavelmente vai ser o Pan-Americano, Uhum. né? Que estávamos falando antes, Sim. salvo engano, 20 de novembro, Chile, né? Chile, Santiago. Não, em outubro, Pan. Outubro. Outubro. vou- Isso, Ah! acaba. Ele acaba em 3 de novembro. 20 de... É isso. durante o mês de outubro. Isso, durante o mês de É outubro isso. tá no finalzinho de novembro lá, por isso eu confundi. Mas com certeza essa vai ser a seletiva, né? O nosso nível técnico tá muito alto, né? Temos atletas aí, a própria Bia, né? No feminino. Temos aí o Sugar, temos Keno Marley, Abner, Bolinha. Bolinha, que é filho do Pitu, que é filho do Servílio de Oliveira. Família Olha, Oliveira. Família Oliveira. Ai, né? Sempre presente, e eu espero muito realmente dessa Olimpíada em Paris. E vejo a dedicação dos técnicos. Temos aí o Matheus, técnico da seleção, um cara incrível, né? Conhecimento absurdo. Passaram vários técnicos ali, mas esse cara realmente é diferenciado. É um cara que eu admiro bastante e vem fazendo um ótimo trabalho. Tenho certeza que a gente tem muito por esperar nessa Olimpíada de Paris. Então você acha que o nível técnico vai estar ainda mais forte do que 2021? Muito maior. Vai estar Legal. muito maior, com certeza. Legal. Sobre ainda Paris, o que a gente pode esperar do boxe, não só do Brasil, mas como dos outros países? Porque isso é um ponto que também a gente conheceu o adversário, né? Quem é o adversário a ser Ficar de batido? olho em quem? Estados Unidos ainda é o que tem mais medalhas Aham. no boxe, né? Salvo engano, a antiga União Soviética, né? Fica em segundo. Mas acho que o nosso principal rival é Cuba. Cuba. Cuba é incrível. Cuba tem uma escola muito É forte. uma de boxe. escola maravilhosa. É uma escola que é voltada totalmente para o boxe olímpico. Totalmente, focado no boxe olímpico. Uhum. O foco deles é o boxe olímpico. Esquece boxe profissional. Aham. Né? Então, é uma escola incrível que a gente tem que tomar muito cuidado. Cazaquistão, né? Ô, louco. Faz toda a diferença. Você vai ver vários vídeos aí do próprio Matheus falando do Kazakh. Tem que tomar muito cuidado, né? Rússia, como sempre. Os russos. Né? E acho que são os principais, doido. Rússia e Estados Unidos. Mas acho que Cuba é o nosso principal aí, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Tem que ver essa. Você vai essa participar, questão, se a Rússia vai vai participar, né? Pra quem não tá entendendo, tá um impasse por conta da guerra, né? Entre Rússia e Ucrânia. Então ainda não sabemos se os russos vão participar como russos ou como atletas sem. Eles vão poder participar. Acho que a briga é essa. Porque na Dos de Tóquio atletas já russos. teve algo nesse sentido, não Sim. tem? Mas era Por causa de doping. Do doping. Não era guerra. Agora a guerra é um pouco mais. E- A luta deles é, incerto, né? participar como atletas livres, assim, sem. Cara, eu na natação já teve campeonato mundial e depois do campeonato mundial os russos não participaram e teve campeonato russo e teve um cara na Rússia que bateu o recorde mundial, mas não foi reconhecido.
E teve uma menina também no 200 peito também que bateu o recorde mundial e não foi reconhecida. Então, eles não estão sendo reconhecidos. Tipo, pelo menos pela FINA, não... Acho que nem a chance de não participar é muito grande. É grande, pode ser que não participe. É bom pro Brasil. Porque a escola russa nas artes marciais como um todo é muito É uma forte. menos. É uma menos. E um passo a mais pra gente, né? E, Fio, falando de boxe ainda, queria que você explicasse pra gente algum ponto muito importante. A diferença do boxe olímpico pro boxe profissional, pra esse boxe que a gente tá assistindo agora, que tá voltando com tudo. E depois a gente vai entrar no outro assunto polêmico que envolve os influencers e o boxe. Vai. Só pra gente... Polêmico, isso é polêmico. Bom, já havia dito algumas coisas, né? Que é a diferença dos rounds, né? Uhum. A diferença na pontuação, né? O boxe profissional, ele também tem toda uma questão de ser um show, um espetáculo, né? O boxe olímpico a gente, não que não seja, né? Mas o boxe profissional, ele precisa disso para ser vendido a luta, né? Precisa alguém vender essa luta. A encarada, a provocação... Tudo, esse grande trash parte talk. disso que se você for puxar, né, Muhammad Ali, que gostava muito de fazer isso, que ele falava que vencia a luta antes da luta, Uhum. né, mas muito disso, se você for puxar depois as histórias, era um teatro, né, era algo cênico, né, para realmente vender a luta. E então são coisas, algo que envolve muito dinheiro, né? Floyd Mayweather, a gente sabe, né, que são um dos caras mais ricos do mundo, né, um dos esportes mais bem pagos, né, mas realmente é um show, né. O boxe olímpico, a gente vai lá, né, é pontuar, né, a gente está preocupado em pontuar e vencer a luta e passar para a próxima. No boxe profissional é diferente, você tem que ganhar, mas você percebe que ali parece que nem importa quantas vitórias são, mas quantos nocautes foram, né? Então, Então, a busca do nocaute... a busca do nocaute, não é isso que a gente busca no boxe olímpico. É aquilo de sair Né? bem na foto ali, Exatamente. né? Então, eu acho que são uma das principais, fora a questão de diferença de rounds, tem algumas coisas diferentes na arbitragem, né? Tem algumas coisas diferentes na parte do julgamento, né? Mas acho que o principal realmente é esse, por ser uma questão de um show, né? Precisa ser vendido esse show, né? Pra coisa acontecer, né? No boxe olímpico E a estratégia muda totalmente, né? muda totalmente. Porque é o boxe olímpico que você tá buscando, às vezes, golpes. Não vou me arriscar muito, não vou abrir muito minha guarda. É o famoso bate-sai. Bate-sai, Tocar e não ser tocado. Exato. Né? No boxe profissional vamos arrancar a cabeça do adversário. Então a gente não pensa dessa forma no boxe olímpico. Com certeza é uma diferença muito grande. Sim. E Importante. aí, você quer já entrar na polêmica? Porque assim, é. né, o que a gente vem vendo, né, assim, há um bom tempo galera, os influencers e tudo mais, criando essas lutas. Existe uma liga Né? desses Agora- caras de boxe agora pra... Né, entre eles, brigando. Então teve o caso do Livinho com outro MC. Tô 100% por Tem- fora. Tem o Logan Paul, que é Não um... faço a menor ideia do que tá Não tá acontecendo. perdendo... Assim, essa parte... O Popok, cara, é um dos maiores nomes do boxe mundial, né? Também tá nessa, agora se aposentou, tetracampeão. Teve uma luta, inclusive, com o dublê e totalmente cênico a parada também. O Popó nem... Até eu vi o Popó meio puto, tipo, cara, quero Vem lutar. aqui pra tretar e não veio. Então, Faltou um lutador. Só tá lutando com ele, porque aquele cara não era. Como que você enxerga esse movimento todo? É bom pro boxe? Não é bom pro boxe? E principalmente, né, bom pro boxe olímpico, né? Que Esse é uma outra vertente, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Isso. Olha, minha opinião pessoal é que é bom pro boxe. Tudo que fomenta o boxe é bom pro boxe. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. É isso. Melody. O que acontece? Já teve alguns técnicos que falaram sobre isso, que eu concordo muito com essa posição. Né? Logan Paul, que está fazendo isso também lá nos Estados Unidos, o que ele faz? Tem essa luta, né? Apesar que ele tá melhorando cada vez mais no boxe, hein? Uhum. O cara tá Afiado. tá de parabéns, tá de parabéns. Tem essa luta principal, né, que é quase cênica, né,
Porém, as lutas anteriores são lutas boas, são lutas de profissionais, né? E isso acaba divulgando esse profissional, acaba trazendo mídia para ele, que é o que importa, Sim. né? Então, não que o Popó precise fazer algo. O Popó já fez o que tinha que fazer pelo boxe. Mas eu acredito, também não é ele não é dono da marca, né? Sim, sim. Então, eu acho que o que poderia melhorar, em vez de ser essas lutas que trazem visibilidade, mas não é algo, né? Não é boxe aquilo, né? Não é um boxe bonito de se ver, né? Então, na minha opinião, poderia colocar a luta principal, né, do Popó com o Bambam, por exemplo. Nada a declarar, né? Acho que, enfim. Mas trazer atletas, você tem atletas maravilhosos do estado de São Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro, né, que são as 3 potências do boxe aqui do Brasil. São essas 3. E ajudar a divulgar esses atletas, né? Então, as lutas antes da principal Serem lutas de verdade. serem lutas de boxe de verdade, bonita de se ver, pra galera também. Eu tô lá pra assistir o Popó batendo no Bambam. Show de bola. Mas conhecer um pouco do boxe também. Uhum. Nossa, Sim, mas essa luta sensacional, nossa, pra galera se interessar e não achar que o boxe é aquilo, Uhum. Sim. né? Então eu não vejo, não sou contra, mas acho que poderia ser melhor, né? E muita gente fala, mas o Popó... Gente, o Popó já fez o que tinha que fazer e muito mais, na minha opinião, tá? E ele não ser bem, melhor utilizado o espaço, assim, pra Isso, poder ser melhor realmente utilizado, mas não divulgar. depende só dele. Não Sim. adianta botar Sim, a culpa no Popó. O Popó... Não, né? É o que Sim. tá vendendo, infelizmente. O que vende são esses tipos de luta, Sim. né? Talvez eles não consigam colocar porque as outras lutas não vêm. Então, assim, se é só possível fazer isso, tudo bem. Então faça isso. Na minha opinião, poderia ser melhor. Trazer visibilidade para os atletas de verdade, para os atletas que precisam de visibilidade. Sim, O Livinho não precisa de visibilidade, apesar de eu nem saber como é que é o rosto do Livinho. Mas esses atletas que estão na batalha no dia a dia são os que realmente precisam de visibilidade. Porque realmente Precisam querem viver disso. de né? ajuda. Eles vivem disso, mas vivem sempre capengando, porque a gente sabe que não é todo mundo que recebe A bolsa. Isso é a uma- bolsa. É né? muito disputada, é importante É falar muito isso. disputada, né? É muito importante, porém não é tão fácil, né? Então, muitos estão aí deixando de estudar, deixando de trabalhar, passando necessidade para tentar viver do Essa boxe. até é uma pergunta que normalmente a gente faz aqui também, é isso, dá pra viver do boxe hoje, um atleta profissional, um atleta que tá mirando a Olimpíada? Que não tem bolsa ainda. É. Porque esses caras que têm bolsa, eles já têm uma trajetória, eles já têm um know-how, assim, digamos assim. Eu vou falar do principal do boxe olímpico, né? Do boxe Sim, amador, que é o que eu tenho mais proximidade, né? O atleta ele precisa competir nas primeiras competições ali, né? Que são até 3 lutas, né? Na federação a gente teve esse ano que chamava Copa de Novos. Inclusive até eu lutei. Oh, que legal. Então eu faço de tudo, né? Uhum. Árbitro, luto, você tá fazendo, faz de tudo, pô. Eu faço o que for possível para ajudar o boxe, né? E então são atletas com poucas lutas, né? Porque não adianta você colocar um atleta que vai estrear com um atleta que tem 20, 30 lutas, É. né? Então ali ele vai se destacar, né? Existem outros, foram feitas muitas competições através da federação. Eu falo pelo estado de São Paulo, na Bahia teve também, mas São Paulo acho que foi 4 vezes mais. Então deu muita oportunidade para eles ganharem experiência, né? E, por exemplo, ele foi pro Paulista, né? Conseguiu 3º lugar, 2º lugar, não só o 1º lugar. Ele já pode pleitear uma bolsa atleta, né? Com essa bolsa atleta já fica mais fácil, né? Só que não é tão fácil chegar no Paulista e pegar 3º, 2º lugar. Uhum. No Apesar... boxe, desculpa te cortar. Claro, No imagina. boxe é bem comum, assim, ter bastante patrocínio específico para atletas? Assim, separado de bolsa, no caso, né? No boxe profissional mais fácil, no boxe Tá. olímpico mais difícil. Tá. Existe, mas
É bem mais escasso. No boxe profissional, como existe a questão do show, né? De aparecer na mídia, né? E infelizmente o boxe ele só tá aparecendo na mídia através dessas lutas, né? Dessa forma. Dessa forma. Antigamente, quando se passava na Band, né? Toda essa questão era uma coisa mais fácil de estar conseguindo patrocínio. Hoje fica bem mais difícil, mas existe sim, tanto no olímpico quanto no profissional, né? Profissional muito mais fácil. Sim. E na natação? Ele tá escutando falando de visibilidade pro esporte e que tem um negócio que vende mais do boxe. É engraçado, porque na natação nada vende bem. Tipo, natação é um esporte muito difícil de vender, é muito difícil de conseguir patrocinador, os clubes correm atrás muito, os atletas têm que correr atrás também bastante, e é um esporte caro, porque além de depender de uma estrutura que o básico é uma piscina de 25 metros, isso já é muita coisa, já é muito caro ter uma piscina de 25 metros, né? Ou algum clube ter, ou uma cidade pequena. Eu vim de Taubaté, então numa cidade pequena era difícil de encontrar piscina, academia com piscina olímpica ou semi-olímpica para treinar. Além disso, o material é muito caro, óculos de natação é muito caro, maiô de natação é muito caro, o traje de competição é muito caro. Dá uma média pra gente do valor, maiô, kit completo. Ó, vamos lá, um óculos bom no Brasil, porque geralmente a galera compra de fora porque fica mais barato, né? Mas um óculos bom no Brasil, R$300. Okay, vai somando aí, galera. Um maiô pra treino bom que dure, R$120. Tá. Pra competição. Um traje de competição, R$2.000. Tá. Esse traje de competição, ele dura em média umas 20 quedas na água. Então, depois disso, ele para de ter tanta utilidade. Porque o que é esse traje? Ele é um traje que, pro masculino, é aquelas bermudas, e pro feminino, é aqueles macaquinhos que vem até o joelho. E o tecido dele te dá mais flutuabilidade dentro d'água. Então, ao invés de você ter que fazer força dentro d'água pra ficar em cima da água e pra ir pra frente, você só vai precisar fazer força pra ir pra frente. Sim. Porque o traje já vai te deixar em cima. Teoricamente, é isso. E é um tecido muito caro. E dura muito pouco, porque ele vai puindo, o cloro vai puindo ele. Então, depois de... tem atleta que em um campeonato tem que fazer aí 15, 20 quedas na água, então em um campeonato ela gastou um traje inteiro. Então é muito caro, é um esporte muito caro. Fora isso, você precisa de um tênis bom pra malhar direito, né? Você precisa de uma roupa de academia, porque a gente também faz academia. Então é um esporte muito caro. E, como eu tava falando, é um esporte que vende muito pouco. E o que vende não dá, mesmo vendendo, não dá muito dinheiro. Mas não vende pouco no Brasil? Ou também tem esporte, tem país que vive de natação. Tem país que, se você for um nadador, é como se você fosse um jogador de futebol aqui no Brasil. Tipo, o jogador de futebol talvez eu tenha pegado pesado. Mas assim, tipo Hungria. Hungria que tem a Katinka Hosszu, que era a dama de ferro. A Katinka Hosszu, ela criou uma cultura da natação na Hungria, que ela foi conhecida como a dama de ferro, porque ela chegava no Mundial e nadava 8 provas e ganhava, 5, 6 provas e participava de revezamento. E em questão de 20, 30 minutos ela nadava 2 provas. Então, ela criou essa cultura. Não sei o que ela fez no país dela, mas depois dela começaram a surgir muitos outros atletas. O Christoph Milak, que nada 200 borbo. Pessoas mais novinhas também de categoria, de Mundial Júnior, acabam se destacando bastante. Então, e lá parece que é mais reconhecido. Romênia, que tem o Popovic, que foi o cara que bateu o recorde do 100 livre, do Cielo. Então, são países... E também não tem só ele, tem outros atletas de lá também que são muito bons. O leste europeu ali é bem forte. É bom. Estados Unidos, assim, apesar de eles encararem de um jeito diferente, eles encaram de um jeito mais como se fosse... não como se fosse profissional, eles encaram a natação ou outros esportes também pra vida, mas lá a cultura é diferente porque tem como você estudar e totalmente ligado às faculdades, um outro esporte, né? Você, sendo um bom atleta, você consegue entrar em universidades muito
boas lá. Uhum. Então, Stanford, tô falando de universidade realmente muito boa. Sim. E que são divisão 1, que são muito boas na natação. Inclusive, tem muitos atletas brasileiros que se destacam no Brasil e são chamados ou vão atrás de universidades nos Estados Unidos para conseguir treinar e estudar, porque aqui no Brasil, treinar e estudar é quase impossível, Sim, assim. sim. Você consegue, mas... Outro, né? geralmente. E quando você escolhe os dois, um sai mal feito. Porque Uhum. não tem como. Porque no Brasil... Já a gente vai falar da pauta da rotina de vocês aí. Mas então, aí nos Estados Unidos, eles acabam já partindo de um patamar cultural totalmente diferente. Mas eu não sei, em termos de remuneração lá, não dá pra falar de um atleta de natação, porque eles começam a receber dinheiro com natação mesmo, só depois que eles se acaba a formam, faculdade, porque eles viram Mas agora- profissionais. Mas agora eu esqueci exatamente o nome. Tá tendo uma nova lei para eles começarem a ganhar dinheiro fazendo publis no Instagram, né? aham. Poder usar o rosto deles como marca própria. Porque, querendo ou não, quando assina com a faculdade, você dá o direito de imagem para a faculdade, né? E quando eles divulgam os campeonatos e tudo mais nas TVs e tudo, o direito de imagem é da sua faculdade, não é seu. E a faculdade está fazendo uma grana, né, com esses atletas aí, eles não veem a cor nada do dinheiro. E aí tava tendo essa briga para criar essa lei, essa autorização para os atletas começarem agora também a poder ter patrocínios por fora da faculdade. Sendo coisas que não vão entrar em atrito com o que a faculdade tem, sei lá, a faculdade tem tudo da Adidas e ele vem com a coisa da Nike, né, assim. Mas ter patrocínios para eles também poderem rentabilizar de alguma forma, porque é o rosto deles. E são atletas que, no fim das contas, estão representando o país nas Olimpíadas, né, para eles. O atleta curta também, né? Sim, Pô, total. na natação é é bem curta, assim. É bem curta. Eu acho que até deve ter esporte que consegue um pouco mais. Tipo, é claro, né? Tem casos, tipo, Nicolas Santos, que consegue. Ele passou um pouquinho da média. Mas, assim, Mas é é um muito pouco fora fora. da curva. É muito fora da curva. A vida de um nadador, ela vai ali até... Nossa, se ele conseguir muito, vai até uns 32... por aí, Não. 34, E por no aí. caso do Nicolas é tão fora da curva que ele falou pra gente assim, eu parei porque eu queria ficar com a minha família, porque pro meu corpo o eu corpo ia. tava tranquilo. Exatamente. Não, esse cara é surreal. Inclusive, Ele vamos lá veio de conferir Krypton. o nosso papo com ele, que foi muito Exato, legal. tá aí no canal. Ele veio de Krypton. Ele é desse país, desse mundo, não é possível. E do boxe, mais ou menos, quanto que é, assim, uma média de idade também pra Olha, se aposentar, né? Existem casos, Porque também né, que exige passa, bastante, né? Existem casos que passam os 30 anos, como a gente falou, né? O que a gente chama, que você falou absoluto, né? É adulto, absoluto. Isso, então a gente chama de elite lá, né? Que é dos 19 aos 40 anos, Tá. né? Mas é muito difícil chegar nos 40 anos, né? Uhum. Existem Assim, uma performance pra Olimpíada, por exemplo. Não, você não vai ver um cara de 35 anos às Olimpíadas, né? Então, chega ali aos seus 28, 30 anos, aí já se aposenta. É mais ou menos isso. Não dá pra aguentar esse ritmo, é um ritmo Exige muito, muito, né? muito intenso, né? Desgaste, né? E eu acredito que seja mais ou menos por volta dos 30 anos aí que você chega no seu ápice. Sim. Né? Fora isso, já complica. E como que é a rotina de um atleta de boxe? Como que é... A gente tava falando sobre dá pra sobreviver, não dá, e a gente vai entrar nessa pauta da rotina agora. Porque deve ser puxado. Não dá, tá, gente? Rapidinho. Não Não dá pra dá. sobreviver, tá? Lembra? Eu esqueci de falar, mas não dá. Não dá pra sobreviver. Não tem como. Só de natação não tem como. Olha, tem alguns atletas que têm, não vou dizer privilégios, né? Mas participam de clubes como Palmeiras, Corinthians, o São Paulo, que tem uma estrutura maior, né? Que tem um nutricionista, que tem, né, a parte física, né? Mas muitos atletas trabalham com o que tem, né? Tem aquele professor que dá a parte técnica, mas dá a parte física, ele orienta o máximo que ele pode na parte de alimentação, nutricional, né? Tem toda a questão do peso, né? O peso é muito importante, né? Muitos boxeadores podem perder na balança. Então, a primeira luta deles é com a balança, Sim. né? E manter o peso. Então, é uma luta constante aí, Uma né? pressão enorme, né? É uma pressão enorme, né? Eu
eu participo das pesagens também, todos os eventos eu participei das pesagens, né, como árbitro e juiz, a gente gosta de chegar sempre antes, e é uma luta, assim, a gente torce, assim, para bater o peso realmente, tem atleta que tá super preparado, mas perdeu na balança, né, então não é fácil. Isso é uma frustração. Não, é uma frustração enorme, né, então tem essa primeira luta com a balança, né, tem que trabalhar toda a alimentação, tem que se manter, né, a parte física, né, excepcional, né, porque não é fácil trocar soco ali com uma pessoa por esse período, né, então você tem que estar realmente muito bem preparado psicologicamente. Tem alguns clubes, né, que tem trabalha com a parte psicológica também, né, de um psicólogo, né, que é muito importante antes da luta, na pós-luta, né, então isso faz toda a diferença, mas não são todos que têm essa estrutura, né, quem tem, assim, tem esse privilégio, mas grande parte desses atletas trabalham com o que tem, né, é um professor que faz de tudo. Eu vejo vários treinadores, né, que tiram do seu, né, eu vou lá, ele vai um campeonato sul-americano, vai lá, tira o dinheiro da passagem para ir, né, então existem sim pessoas que têm esse privilégio de ter todo esse acompanhamento, e tem pessoas que fazem o que podem, que tem que estudar, né, que não conseguiram bolsa, estuda, ou mesmo com bolsa não é o suficiente, né, então é complicado esse dia a dia do atleta, é matar um leão por dia, né? E aí, no caso, assim, treino um atleta de olímpico, 3 vezes por semana, todo dia. Olha, pelo que eu vejo da seleção ali, né, às vezes até 3 treinos. 3 treinos né, no dia? No dia. Não, coisa assim, não. A parte. Tá. Você faz a parte técnica, né? Sim, tem sim. a parte física. Ou só uma corridinha no final do dia. Tem a preparação física que é diferente da parte técnica. Sim, eu fiz um curso agora com o Moni, né, que foi técnico da seleção, e a gente conversou bastante, né, conversamos bastante, após o curso, conversamos bastante sobre isso, né, ele falando que gostava de dar futebol, para ser um negócio diferente ali para eles, no invés de dar, vez de corrida hoje, vamos dar um futebol para eles trabalharem o cardio, mas fazer algo diferente, né? Sim, sim. Então, são treinos de 1h30, mais ou menos, pelo que eu havia conversado com ele, né? Então, é puxado, e é todo dia, não tem final de semana, né? Eles estão lá no alojamento, e é um negócio intenso, confinados. Realmente são de 2 a 3 treinos por dia, com pouquíssimo descanso, né? Mas é algo tudo baseado em ciência mesmo, sim, né? Sim. Não é achismo, né? Não, funcionou assim, né? Porque a gente tem muito esse box old school, né? Não sei o que, era assim, não. Hoje a seleção, ela busca sempre a ciência para estar acompanhando, né, algo comprovado cientificamente, que isso é melhor, que isso é pior, que isso não é legal, né, então eu acho que essa evolução do boxe é muito importante para a gente ter essa evolução no Brasil, com o Brasil nas Olimpíadas. Buscando sempre formas de otimizar, né? Exatamente. Para os atletas. E na natação, você acorda sua segunda-feira ali... Eu adoro escutar a rotina de como que é outros esportes e ir comparando e ver que é uma coisa totalmente diferente. Você vê um nadador jogando bola, acho que você chora, porque vai ser bem ruim. Assim. Eu já vi, viu? No Direito de São Bernardo a gente já viu um nadador jogando bola. Eu acho que não é muito legal, né? E se acha o boleirão, hein? Nossa, pior que ele ganhou uma vez no jogo. Deixa pra lá. Perdoa. Não, geralmente, o nadador que é muito bom nadador, ele só nada. Ele não tem muita habilidade com esportes fora d'água, né? Nem nada do tipo. Mas, bom, na média, um nadador de alto rendimento, ele faz 9 treinos na água por semana. Então, sei lá, vou falar da minha rotina, que é segunda, quarta e sexta, tem 2 treinos na água por dia, um de manhã e um de tarde. E nesse dia que tem 2 treinos na água, tem uma academia também.
Então, são 9 treinos na água e 3 academias durante a semana. É engraçado que o nosso esquema de treinamento é mais ou menos... Isso é meio que geralzão Básico. mesmo. Longe da competição, um macro de competição, né? Uma periodização. Para um campeonato que vai ser daqui a 4 meses, por exemplo, a gente começa, quando tá faltando muito tempo ainda, quando tá faltando 4 meses, 3 meses e meio, um treino de um volume muito alto para uma intensidade não tão alta, e aí vai invertendo, conforme vai chegando perto da competição. Então, o volume vai caindo um pouco e a intensidade vai subindo um pouco. Então, quanto mais longe tá da competição, pior é o treino. Quanto mais perto vai ficando da competição, tem o nosso chamado polimento. Mas aí depende do que você vê como pior, né, também. Não, Porque, tipo, eu querendo ou não, adoro. se Eu adoro. tá mais intensa, às vezes pode ser perigoso. É que eu sou meio do contra. Meu pior estilo é crawl. Eu gosto de treinar quando tá nesse período um pouco mais longe da competição. Porque eu não gosto de... eu prefiro fazer um treino um pouco mais rodado e numa intensidade um pouco mais aeróbica do que tentar ficar estimulando meu corpo no anaeróbico toda hora. Porque eu tenho muita dificuldade com isso. Mas isso sei lá, acho que é de pessoa pra pessoa. A maioria das pessoas vão falar o contrário. Mas aí vai chegando perto da competição, às vezes o número de dobras cai, então ao invés de treinar 2 vezes por dia, a gente começa a treinar só uma, pra descansar mesmo o corpo, pra conseguir chegar na competição bem. O polimento é o período de treino que a gente menos treina, e é onde a gente começa a achar que tudo vai dar errado, mas geralmente as coisas dão certo, mas é mais ou menos isso. E quando a pessoa estuda, eu não sei o que ela faz. Ela tem que se virar, assim, dar um jeito. E balanceando tudo, né? Nossa, difícil demais, cara. Pois Você tá louco. E pensa que nos Estados Unidos isso é uma coisa, assim, que é meio geral, assim, pro mundo inteiro. Fazer esse esquema de dobra, de academia, é uma coisa que todo mundo no mundo inteiro faz. Mas eu acho que é engraçado que nos outros países eles conseguem ter uma vida, assim. Eles conseguem conciliar isso com uma vida de uma pessoa normal. Eles conseguem estudar, eles conseguem ir pra praia quando eles querem. Eles conseguem, sim, sabe? não, Uma coisa mas assim, normal. aqui no caso lá, a vida é voltada para o estudo, a princípio, né? Sim. Eu tava lá, eu morei lá por que legal. 3 anos e o que as escolas sempre focam bastante, né? Porque o nome é estudante-atleta. Você é primeiro estudante, depois você é atleta. Sim. Óbvio, todo mundo vai lá por conta do esporte, né? Sim, sim. Entra nas faculdades por conta do esporte. Mas focam muito nisso. Então, querendo ou não, a tua vida como atleta, ela é moldada em volta da vida como estudante. Então, eu não vou ter treino no horário que tem aula, sabe? No meu caso, eu fui pra jogar vôlei, né? Então, era treinos só a partir que já do horário da tarde pra noite que não ia ter aula. Aí, se tem jogos fora, aí você dá um jeito de participar da aula online, sabe assim? É tudo meio moldado pra isso, tem né? um caminho, diferente. né? Aqui já você tem que conciliar 2 instituições diferentes. A tua faculdade Que geralmente e se o teu odeiam. clube. E que aí um Geralmente se odeiam. acaba não conversando, às vezes, um com o outro. E aí que tem esses atritos e que dificulta muito a vida de uma pessoa que quer seguir num profissional e pensando numa Olimpíada e também, de certa forma, se manter na forma profissional agora acadêmica, né? Do lado acadêmico. Tem da uma coisa. projeção, né? É pós-esporte, né? O que a Sim, gente, como atleta, vai fazer depois Pós-carreira, do né? esporte. Porque é um período, né? Não dá pra nadar até 50 anos. Não dá pra ganhar Sim, dinheiro com isso até 50 anos. Então, tem que ir lá. Eu acho que... Não só lá. A gente tá falando muito dos Estados Unidos, mas acho que tem outros países também. Na Europa é um pouco assim. A China... Pô, eu tava lá... Gente, a estrutura de lá é um negócio que parecia que eu tava num filme. Não, eu juro. Nenhum comentário. E era uma cidade que... Era uma metrópole, mas assim, não era uma São Paulo de lá da China, entendeu? Só que dava de 10 em São Paulo, assim. Era muito grande, tinha muita estrutura. O campeonato estava sendo dentro de uma universidade. E a universidade era gigantesca. Então, também lá tem outros caminhos. Dá para ter uma projeção da vida depois do esporte. E dão esse suporte, porque para a rotina que a gente tem hoje em dia, fazer alguma coisa fora o esporte é complicadíssimo. Desafio youtuber. Vai, cai numa piscina aí, vamos aí. Pois é. Desafio Chama o Livinho, Bambam, vê se ele... É engraçado, de natação Chama o eles não Bambam fazem pra esse bater tipo de uns coisa. 25 metros aí. Vamos ver quem chega primeiro, com esses bração que ele E tem. se afoga, tanto que vai boiar o braço dele lá, enfim. Nossa, né? ali ia ser pesado.
E resenha. Gente, e agora voltando um pouquinho para o nosso assunto principal, né? Quais são as maiores referências que vocês têm dos respectivos esportes, né? E também agora, pode ser pessoa que já aposentou, pessoas que estão na ativa, enfim. E também dar um parecer, assim, sobre pessoas que a gente tem que estar de olho, atletas que a gente precisa estar de olho aí, principalmente para a Olimpíada aqui de Paris, que estamos em Paris, né? Chique. Vamos lá, então. Acho que a minha maior referência dentro da natação e pela história que eu tive com a natação também é a minha irmã, porque apesar de não ser uma atleta olímpica ou campeã mundial, foi ela que me ensinou assim, a nadar e que peito era meu pior estilo, hoje é meu melhor estilo, provavelmente por culpa dela também. E a gente sempre se apoiou muito e ela, como pessoa e atleta, acho que é a pessoa que eu mais vou admirar. Mas de atletas profissionais, sempre eu comecei a... Criança é tudo boba, né? Eu comecei a querer nadar mais provas, assim, na minha vida, porque eu via muito a Katinka Hosszu. E eu assistia muito ela no Mundial, nadando um monte de prova, e eu ficava com vontade, eu falava, não, eu quero ser uma Katinka Hosszu, e eu quero ser... E aí, nessa, quando eu fui... quando eu saí do... que eu nadava em Guaratinguetá, nasci... É muito rolê, vou ter que contar agora, senão vai ficar sem sentido. Eu nasci em Osasco, eu fiquei um mês de vida em Osasco, depois eu morei em Taubaté até os 9 anos, aí que eu aprendi a nadar em Taubaté. Só que aí eu fui pra Guará, pra treinar com um de Jorge, que era um cara referência no Vale do Paraíba, pra conseguir treinar, e tinha uma piscina lá de 25 metros, que em Taubaté eu treinava em uma de 16. Então, fiquei lá em Guará dos 9 até os 13. Aí, com 13 anos, eu fui pra Minas e fiquei nadando pelo Minas. Fui lá pra BH. Eu saí de casa com 14 anos pra morar com a minha irmã, porque ela já tava lá no Minas. Então, aí eu morei lá em BH dos 13 até os 18 anos. Dos 13 aos 18 anos. E lá no Minas que eu comecei, por isso que esse era o ponto, lá no Minas que eu comecei a nadar outras provas, a me arriscar mais em outras coisas, a ir para campeonatos e nadar 8, 9 provas, porque antes eu nadava 2, 3, então, e aí eu comecei a falar, não, porque eu vou ser a Katinka Hosszu, e aí que eu comecei a acompanhar a Katinka Hosszu, e aí em 2022 que eu vim pro Pinheiros, e continuei nadando esse tanto de prova, adoro nadar muita prova, muito por causa da Katinka Hosszu, então ela é uma referência para mim, como atleta. Dos Estados Unidos tem a Kate Ledecky também, que, pô, eu não tenho palavras pra essa mulher. Ela nada o estilo que eu acho mais difícil, que é o crawl. Então, e ela nada muito, muito bem esse estilo. E qualquer distância desse estilo, eu acho que ela vai nadar muito bem. E ela tem uma história muito legal também de vida, então eu gosto muito dela. E só pra não falar nenhum homem, eu vou falar o Thiago Pereira, do Brasil. Sim. Eu via muito ele nadando. Adorava, a mãe dele ficava berrando. É uma graça, a mãe dele é muito legal. Ela berrando no fundo, era maravilhoso. Eu via também. Eu via porque ele tinha muito campeonato em Guará, na época que eu treinava em Guará. Então esses caras iam tudo nadar lá. O Cielo, o Thiago Pereira, Etienne. E eu era fanática, Fabíola Molina, todo mundo. Então eu via todo mundo ali de perto. Desses do Brasil, cara, acho que eu sempre vou admirar todos, porque ver um brasileiro subindo em algum pódio fora do Brasil, eu acho que eu sempre vou, independente da pessoa, eu sempre vou achar muito, muito foda, assim, porque é de tirar o chapéu. Qual que era a outra pergunta? Não, era isso. Era só isso, só as referências? Então era isso mesmo. E pessoas que a gente pode acompanhar. É verdade. De repente. Bom, pra essa Olimpíada... imagina, ia ser muito chique. Eu ia gostar muito. Né? De repente vem aí. Eu vou pro PAN agora. É a primeira seleção absoluta do COB que eu pego. Então, vamos ver aí, né? Falta pouco tempo, eu tô mega nervosa. Mas vou pra lá, é meu primeiro PAN. É meu primeiro PAN. Mas eu já acompanhei todos. Ai, gente, desde 2011 eu acompanho o Pan-Americanos. Então quando vai que ser muito legal. Já tem data? A gente viaja dia 17, a cerimônia de abertura dia 20. E aí eu acho que começa dia 21 os esportes. A gente já tinha eu não sei resposta até aqui onde vai. Todo. Hã? A gente já tinha a resposta das datas aqui o tempo todo. Eu tinha confundido só, mas era dia 20, acho que finaliza no dia 3, não é? Eu não sei, a gente volta um pouco antes, porque, né... Vai logo no começo? Aí a gente deve voltar ali pro dia 26, 27, por aí.
Mas de atletas que eu acho que tem que ficar de olho para essa próxima Olimpíada, desses mais novinhos, assim, que eu tava falando, da Stephanie Balducini, tem a Maria Fernanda, que tá treinando com o Pocente esse ano e tá nadando muito bem. Eu amo a Mafê, nossa, que espetáculo de pessoa. O Caribé, Guilherme Caribé, que foi pro Mundial agora, nadou super bem em revezamento. Cara, eu não queria falar sabe? Porque eu acho muito... Não, mas assim, se eu tivesse lá, eu ia querer desempenhar o melhor papel possível. Tá no caminho, então, e, querendo ou não, a gente muda a vida toda pra isso, sabe? Sim. Se eu falar que eu não tenho a menor vontade de ir, eu vou estar mentindo. Então, quem sabe? Mas a Dizotti também, eu tinha falado, porque ela tá pegando o final em Campeonato Mundial. Então, acho que são nomes aí que a gente pode... O Cachorrão... também. Esperar coisas boas, eu né? acho que vem coisa por aí, Vem gente. aí. Vamos lá. E no box? Bom, ela falou como atleta, né? Eu não sou atleta. Então, antes de falar dos atletas, eu vou falar das minhas referências. Como técnico, né? Tenho meu professor, que é o Ricardo, né? Com certeza aí é uma das pessoas que eu me inspiro bastante. Mas como técnico... posso falar do Gé, do Coliseu, de Guarulhos, né, que faz um trabalho excelente. Tem o Dário, de Mogi das Cruzes, também com um trabalho incrível. Aquelas crianças de Mogi são incríveis. Tem o Gibi, da Fundação Gibi, Taboão da Serra. Né, como técnicos de seleção, o Mone, da Bahia, um cara incrível, que eu tive a oportunidade de estar mais próximo. Matheus, como eu já falei, né, são pessoas que fazem um trabalho incrível. E pela parte de arbitragem, com certeza, Mauro Silva, que foi a pessoa que eu me formei junto, né, com o Cidinho Oliveira, que é uma grande referência, uma grande inspiração para mim, não só para mim, mas para muitas mulheres. Ela fez toda a diferença no boxe feminino e vem fazendo, vem lutando até hoje. Ela foi a primeira árbitra, tá? No Brasil, mulher. Então, para mim é uma grande inspiração. Vice-presidente da Federação de Boxe do Estado de São Paulo, minha presidente. Muito orgulho dessa federação, muito orgulho dessa presidente. E como atleta, a gente tem vários, assim, que a gente tá de olho, assim, como eu falei, o nível técnico tá muito bom, a gente tem o Bolinha. Mas quem pode surpreender, cara? Você fala, cara, ninguém tá vendo esse cara aqui ou essa menina aqui. Aí como a gente acompanha, a gente sempre tá vendo, né? vocês Então tão bem fica dessa. difícil saber, assim, Quem né? não tá vendo, né? É porque os nomes principais, né? Você tem aí o Abner, a Bia, né? As pessoas que ganharam as medalhas, né? Que estão no boxe olímpico. Sim. Né? Mas tem aí Sugar, por exemplo, que veio de projeto social do Gibi, né? O Abner mesmo, projeto social de Sorocaba, né? Então, da Lisobox. Então, são atletas que vêm, por isso que eu insisto, né? Eu fico repetindo várias vezes a importância desses projetos sociais. Sim. Mas são nomes aí, o Keno Marley, né? Bia Preta. Então, tem muitos nomes aí que eu tenho certeza que vão surpreender. Realmente é difícil eu falar para vocês, né? Claro. Os nomes que estão na mídia, né? Herbert, né? A gente tem a Bia, são os nomes mais conhecidos porque trouxeram as medalhas, Sim. né? Mas tem muita gente que com certeza vai surpreender, com certeza. Uma pergunta que me veio enquanto você estava falando aqui, você falou das suas referências, e você já pensou em, de repente, ser árbitro nas Olimpíadas também? Isso é um pouco mais complexo, né? Existe... então... Mais uma vez entrou naquela questão polêmica de várias coisas. Antigamente era para você... Existiam estrelas, né, na IBA, né, que cuidava do boxe olímpico, né? Então, para você ser árbitro, para você ir para fora, né, você tinha que fazer uma prova. Aí você tem 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, né? Para você... Era um processo. todo um processo. Tem que falar inglês, tem que falar... espanhol, né? Tem toda uma questão, por isso que as pessoas que vão para lá realmente são pessoas assim que de uma formação
Bem qualificado. Bem qualificada, exatamente. Só que com essas mudanças a gente não sabe muito bem como é que isso vai acontecer. Mas o meu intuito realmente para entrar para arbitrar, para entrar para trabalhar como juiz, era para ganhar experiência para ser um bom técnico. Né? Então, realmente, eu estou arbitrando, eu vou agora para os Jogos Abertos, dia 3, estou pegando a estrada, né? Vou ser árbitro nos Jogos Abertos agora, 10 dias. Legal. E com essa experiência eu pretendo ser um bom técnico, né? Que a gente sabe que para ser um bom técnico a gente tem que saber muito bem as regras. Sim. Né? Então eu Legal. vejo muita diferença, né? Alguns atletas que já estão há muito tempo, né? E não sabem certas regras que deveriam saber decor, e eu não quero que os meus atletas sofram isso, né? No projeto, o tempo todo eu falo, é isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Esquiva não dá ponto. Tem várias coisas que a gente gosta. Que é bonito, mas não dá ponto. É lindo, maravilhoso, mas não dá ponto. Vamos focar no ponto. A gente tá aqui pra ganhar. Sim. Diferente do boxe profissional. Então, eu sempre gosto de falar, seja um atleta inteligente, entenda as regras, entenda o que pode e o que não pode. Sim. Né? As famosas que a gente aprendeu no direito, né? As famosas lacunas, né? Então, entenda muito bem o que você está praticando, entenda quais são as regras que você está praticando. Então, esse é um dos motivos que provavelmente eu não vou dar continuidade na arbitragem. Né? Hoje eu quero focar mais. É mesmo, a parte de como técnico Isso, mesmo. exatamente. Massa, legal. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês. Vou deixar a consideração final, se vocês quiserem falar alguma coisa. Mas já de antemão, da nossa parte, foi bem legal o papo. Vocês gostaram aí, já comenta aí, curte, segue eles lá nas redes sociais, eles vão passar pra vocês. E é isso. Eu esqueci de 2 atletas. Não, Então da já pergunta fala, anterior, posso aproveita. falar? Que eu esqueço. Fala, agora que você lembrou. Dera. É que uma eu lembrei especialmente a Gabriela Assis, porque é de uma prova do 200 metros peito, que eu arrisco dizer que o Brasil nunca teve uma representante na Olimpíada por índice, e se teve, faz muito tempo, porque eu não lembro. Então, tem ela que tá a 1,5 segundos do índice, assim, de 200 peito, e se ela conseguisse esse índice, já ia ser muita coisa pro Brasil, para essa prova, e para representar muito bem a natação feminina. E tem a Bruna Leme, que nada... A Gabi é do Flamengo, a Bruna é do Corinthians. E a Bruna agora foi pro Mundial, e no Troféu Brasil que teve em Recife, ela ficou muito perto também do índice de 200 medley, que é uma prova aí que a gente já teve Joana Maranhão. Tem uma história bonita, assim, de prova olímpica feminina no Brasil com essa prova. Então, ia ser muito legal se ela fosse também por essa prova, se conseguisse. Hoje eu vejo as meninas um pouco mais perto, assim, do que antes. Então, eu me sinto feliz, mesmo que eu não vá, assim, se eu ver essas meninas conseguindo esses índices e conseguindo representar a natação, independente de como, eu ia ficar muito feliz. E agora sim, as considerações finais, que eu tinha esquecido. Queria agradecer de novo. Eu adoro e admiro muito qualquer iniciativa que qualquer pessoa tenha de valorizar o esporte no Brasil, porque eu acho muito raro, muito difícil. E sempre que eu posso, eu tô participando de alguma coisa também. Na pandemia eu fazia muita live com páginas novas no Instagram que estavam surgindo para divulgar natação e tudo mais. Vou fazer um convite para vocês irem assistir a gente no campeonato absoluto de natação, que vai acontecer aqui no Pinheiros, em São Paulo, Legal. do dia 30 de outubro até o dia 4 de novembro, durante a semana, e super fácil de entrar lá no Pinheiros para conseguir assistir. Então, seria super legal se a galera fosse valorizar um pouco também. Eu falei, natação não é um esporte muito bom de vender, então qualquer audiência a gente tá querendo. Vamos lá. E é isso, muito obrigada por tudo, sempre que precisar, tamo às ordens, e... É isso, não tenho muito mais o que falar, não. Tô muito feliz de ter participado. Passa suas redes sociais pra galera te seguir. O meu nome já não é muito fácil, a rede social consegue ser mais complicada. Vai deixar na descrição de qualquer então tá forma, bom. mas uma assim, mas pode falar. Bom, é só o Instagram mesmo que eu uso, que é @Nizily, NISYLY_. Na dúvida, é sempre Y. Sua mãe gosta de Y. A história do meu nome é legal. A minha irmã que escreveu meu nome na barriga da minha mãe, antes da minha mãe saber que eu tava grávida. Nossa. E ela não escreveu Michelle, ela escreveu Nichelle, com então N, ela queria dois falar L's Michelle e Y. ou ela quis mesmo? Não, ela queria Nichelle, com N, 2 L's e Y.
E rolou. E é Muito... isso. A minha mãe ficou com medo, né, de não colocar O esse bom é nome. que ela já jogou Bel pra sua irmã. Se você não gostasse por algum motivo, a culpa é da não, sua culpa é irmã. dela. Pois é. Essa história não. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Minha irmã não sabe escrever Beatriz, que é o nome dela, ela escreveu Michele. Ótimo. Era um sinal. Faz sentido. É. Vai entender. Vai entender. Mas muito obrigada, Felipe. E agora é você, Fio. Gente, eu queria agradecer, né? Sempre fico muito feliz em falar de boxe, né? Quando eu não tô trabalhando falando de boxe, eu tô me divertindo falando de boxe. Então, tô falando de boxe o tempo todo, né? Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre boxe, falar um pouquinho da experiência, né? E fico muito feliz com a iniciativa de vocês, realmente, de estar trazendo esse conhecimento, né? Como vocês falaram mesmo, não ser um negócio tão profundo, falar do pessoal para conhecer um pouquinho, né, das Sim. modalidades, né, que é interessante, muito interessante. Queria agradecer essa oportunidade, agradecer a minha federação também, meus professores, né, agradecer aos meus alunos por me darem a oportunidade de ensiná-los um pouquinho de boxe, né, de tentar fazer a diferença aí no esporte, tudo no que for possível. Acho que é isso. Também Só tem agradeço. o seu Instagram, quer divulgar? Meu Instagram é Fil, F-I-L, _boxing, Show. né? Tem o Instagram da federação também, né? Uhum. Que é Febesp, né? Depois vocês vão escrever direitinho, né? Pra eu não ficar Isso. soletrando, Sim. né? Eu não, pode sei deixar, vai estar soletrar na Febesp descrição. tão rápido assim, Tá aqui não. embaixo. Né? Vamos devagar aí, né? E o projeto, gostaria de divulgar, né? Para quem for da Zona Oeste, é de 10 a 17 anos, né? Lá na Vila Leopoldina, né? O nome do projeto do Instagram é Box Jovem Mais, tá? Então, Também vai estar crianças na descrição. dessa idade, por favor, apareçam lá, estamos lá para Show de bola. ensinar o E boxe. quem É sabe isso. daqui a alguns anos, um Quem deles aí estamos trabalhando vai estar nisso. sentado aqui também. Estamos Não é trabalhando não? nisso, com Ela- certeza. Ela tava falando, não vou falar de mim e tal. Eu já pensei no corte ano que vem. Ela com a medalhinha no É. peito e a gente Imagina dropando. só. E a gente, Cara, não vou falar de sensacional, mim. Tá lá bem bonita sensacional. no É corte. isso. Mas é muito engraçado isso, que é muito provavelmente vai sair alguém desses projetos, sempre sai alguém, Sim. sabe? Sim, total. E mesmo que a pessoa não vire um super atleta, ela vai virar uma super pessoa. O esporte É, faz muito isso. Exato. Então, Esse é o foco. isso, Todos os independente. nomes que eu falei de boxe, basicamente saíram de projetos sociais. Aí, ó. A Olha importância é isso, cara. fundamental. Então é fundamental, por isso que eu gosto de divulgar sempre. Empresas, por favor, se vocês não são Olhem pra essa legais, galera. finjam ser legais e vamos ajudar a galera que realmente tá fazendo a diferença aí. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Aquela boa e velha roteiro, né? Aquele básico, né? Exato. Também segue a gente nas redes sociais, @canal Estagiários, meu pessoal Mari Pratali, @Léo Valejo. @Leo Valejo. E é isso, finalizamos mais um Super Olímpicos. Quem será que vai estar aqui semana que vem? Não sei, mas Não vai ter sei, gente é legal. surpresa, com certeza, sempre. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.